Olá, meus queridos, assim diz o Senhor Jesus, conforme registrado nos versos 24 e 25 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Meu querido, minha querida, nos dias recentes nós temos refletido a respeito de um dos principais fundamentos necessários para a edificação de uma casa saudável, conforme ensinado pelo Senhor Jesus, e que é a humildade de espírito. Nas páginas da Bíblia Sagrada, podemos observar inúmeras ilustrações sobre o orgulho. E a mais emblemática de todas é a de Satanás, que se tornou o protótipo de todo ser orgulhoso quando questionou e negou a Deus. Mas existem muitos outros exemplos. E só para citar alguns, eu lembraria de Uzias, que foi um rei que serviu a Deus por muitos anos, tornou-se próspero, famoso e forte. Mas quando chegou neste nível, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, conforme lemos em 2 Crônicas, no capítulo 26, verso 16. Já a arrogância de Nabucodonosor, rei de um dos mais admiráveis impérios, o da Babilônia, arruinou sua vida até que se humilhou diante do Deus Altíssimo, louvando aquele que, nas suas próprias palavras de reconhecimento, pode humilhar aos que andam na soberba. Isto está registrado no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, no verso 37. Eu cito também o fariseu da parábola proposta pelo Senhor Jesus, que na sua arrogância orava de si para si mesmo, conforme consta no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versos 10 a 14. E poderia citar ainda outros exemplos que constam das Escrituras Sagradas de homens que foram arruinados pelo orgulho. Dentre eles, o rei Saul, conforme registrado no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 18, nos versos 7 até o 9, e também o rei Herodes, conforme registrado no capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos. E faria isso tão somente para mostrar os muitos avisos e advertências que Deus nos deixou a respeito desse desejo que temos de exaltar e satisfazer o próprio eu. O orgulhoso possui a inclinação natural de esquecer-se de Deus ou de querer estar acima dele. Deus tem sido fiel também ao referir-se ao destrutivo pecado do orgulho, utilizando versículos como estes que citarei a seguir. Abro aspas. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Esse verso está registrado no livro dos Provérbios, no capítulo 16, no verso 18. E cito outro. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nos versos 3 e 4. Fecho aspas. A pessoa orgulhosa é centralizada em si mesma. Não é raro ouvirmos pessoas admitindo seu orgulho. E a princípio pode parecer um surto de humildade, mas ao final o que acontece é que esta pessoa não apenas admite o fato, mas acaba por permanecer neste estado, pois isto faz parte do seu caráter. O orgulhoso, de certa forma, tem uma necessidade de estar no centro das atenções. Até mesmo pessoas tomadas de autopiedade, absorvidas em si próprias, vivendo constantemente para administrar certo senso de fracasso, também são pessoas orgulhosas. Pessoas tomadas pela
autocomiseração estão no verso da mesma moeda, a moeda do orgulho. Pois pessoas que se consomem em autopiedade também focam, e muito, no seu próprio eu. Elas não estão preocupadas com a glória de Deus, nem com a gratidão pelas dádivas e talentos que o Senhor lhes concedeu. Em vez disso, centralizam-se em como não têm sorte ou em como os outros são melhores ou mais bem-sucedidos do que elas. A pessoa centralizada em si mesma, que deplora o fato de não ser aquilo que desesperadamente deseja ser, ou seja, exaltada ou estimada, não deve ser enganada pelo pensamento de que não é orgulhosa, pois tal pensamento está muito longe de ser verdade neste caso. Uma pessoa orgulhosa crê que a vida toda se resume na sua própria pessoa, na sua felicidade, na sua realização e no seu valor. Como já afirmei anteriormente, o orgulho cega. Esta é a razão pela qual frequentemente temos dificuldade em ver o orgulho em nós mesmos e facilidade em vê-lo nos outros. A perspectiva egocêntrica está em oposição às perspectivas bíblicas de humildade e de real interesse pelos outros. Muitos dos que se dizem crentes em Deus têm sido enganados por esta perspectiva errônea. E, na verdade, é mesmo muito fácil sermos enganados por esta perspectiva egocêntrica, pois estamos rodeados e somos bombardeados o tempo todo por uma visão comum que valoriza demais o eu. Meu querido, minha querida, se desejamos ter uma visão correta a respeito de nós mesmos, temos que desenvolver uma humildade voluntária em relação primeiramente a Deus e, consequentemente, em relação aos outros. Reflita a este respeito. Vamos orar? Paizinho, quanta confrontação no Senhor Jesus, na sua vida e nas suas palavras, quando nós buscamos nos espelhar tanto nele quanto naquilo que ele ensinou. Ficamos corados de vergonha, porque ele aponta a humildade de espírito como sendo uma virtude a ser adquirida, a ser vivenciada, mas o que muitas vezes impera na nossa vida é sim a soberba, a vaidade, a arrogância, o orgulho, que muitas vezes nos impede de enxergarmos as nossas próprias limitações e somos ávidos por ver o erro que está na pessoa do outro. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não cairmos e não incorrermos no erro que esses homens lá do passado incorreram, dos quais alguns deles eu fiz referência nessa reflexão de hoje, e eu peço ao Senhor que o Senhor nos livre desse mal, que o Senhor nos livre da soberba e que nós possamos ter um coração encharcado de humildade. Que também, Senhor Deus, nós estejamos nos livrando de todo o sentimento de autocomiseração, porque também é uma forma de orgulho buscar ser amado, buscar atenção sobre nós próprios, mostrando, de certa forma, um tipo de autocomiseração, um sentimento de autoestima baixa, a fim de que as pessoas olhem para nós e nos vejam e nós fiquemos no centro da atenção. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o tipo de orgulho e de toda a armadilha, Senhor Deus, que o orgulho nos traz. É a oração que fazemos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu reafirmo, construa a sua casa espiritual, ou seja, a sua vida, sobre o fundamento da humildade. E que Deus te abençoe.